Aí. Oi, professor. Bom, senhores e senhoras, então vamos para a nossa aula, tá bom? Bom, rapaziada, hoje a aula é a aula de História do 9º ano. A última aula que a gente teve, a gente estava falando do governo do Getúlio Vargas, e daí ele acabou ao final de tudo, o Getúlio Vargas pegou e deu um tiro na cabeça e suicidou-se, tá? Ó, professor, mas aí como que ficou tudo isso aí? Como que foi a próxima eleição? Porque o Getúlio Vargas daquela época, o Getúlio Vargas daquela... Bem-vindo, Carlos. Seu nome é Carlos mesmo? De que série você é? Vai. Será? Já saiu, será? Bom, Saiu. mas vamos lá. A vida continua. Daí o negócio é o seguinte. O Getúlio Vargas pegou e cometeu suicídio. E daí o que aconteceu, professor? Acabou a história do Brasil? Não. Foram providenciadas novas eleições. Tá? E nessas novas eleições, novas forças começaram a agir para colocar. Por favor, fechem aí o multa aí, quem está com o negócio aberto, com o microfone aberto, que está saindo o som do cachorro aqui na sala. Daí o negócio é o seguinte: criou-se nova correlação de forças no Brasil. Então é importante a gente entender esse período do Juscelino Kubitschek, porque é um período assim onde o Brasil ele consegue, de forma política, conseguir juntar todas as forças para o Brasil conseguir dar aquele passo que ele precisava, que era para o desenvolvimento. O Brasil, apesar do Getúlio Vargas ter feito muita coisa, muita modernização, tal, o Brasil ainda era um país muito, mas muito atrasado. Muito atrasado. Quase tudo que a gente tinha aqui vinha de fora. Então, o que chama a atenção no governo do Juscelino Kubitschek são duas coisas assim, que eu posso chamar a atenção de vocês. Primeiro, um plano que ele elaborou que falava o seguinte: 50 anos em 5. Ou seja, eles acreditavam realmente que dava para o Brasil progredir 50 anos em 5 anos se tivesse um bom planejamento. Segunda coisa que eu posso falar do Juscelino Kubitschek foi o cara que planejou e construiu Brasília, a nossa capital, tá? Que sempre foi um sonho, né, de consumo de todos os governantes do Brasil. Tirar a capital do Brasil do Rio de Janeiro e botar ela lá no meio do Brasil, num local assim que, digamos assim, seria meio difícil das massas fazerem pressão no governo, né? Daí ele pegou e construiu Brasília. Se você olhar Brasília, e eu já fui para Brasília em manifestações, teve uma época que eu era mais envolvido com política, e aí eu cheguei aí numa manifestação que reuniu 100 mil pessoas. Só que Brasília, ela foi construída de uma forma tal que as ruas são muito, mas muito largas. É quase igual, assim, uma Bandeirantes, sabe assim? 4, 5 faixas, mais ou menos isso. Então, por mais que você coloque gente ali, jamais vai conseguir lotar. Parecia um bloquinho de manifestação, sabe? Ridículo a manifestação. E tinha 100 mil pessoas, só para se ter uma ideia. Isso por quê? Porque a cidade foi construída de uma forma tal que impossibilita a manifestação do público, além das pessoas, né? Além de que, gente, é lá no Planalto Central, né? Não é aqui em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, onde você consegue congregar um monte de gente e fazer pressão. Isso aí é lá em Brasília, cara. Você tem que ir de ônibus, sabe? 2 dias quase de viagem, é 1.300 quilômetros. Então, só para chegar lá já dá um trabalho. E para reunir, sei lá, 300, 400 mil pessoas para realmente fazer pressão, é uma coisa até meio que impensável. Daí o que acontece? Tudo isso foi elaborado. Tá? O nome disso aí é geopolítica. Tá? Mas, vamos lá. Para a gente começar a ilustrar esse, esse nosso tema, eu vou começar falando das eleições de 1955. Isso porque
Porque quando acaba o governo do Getúlio Vargas, é aí que começa a se pensar no governo Juscelino Kubitschek, tá bom? Então, todo mundo, muita atenção, que eu vou soltar esse vídeo para vocês, e é um vídeo bem rapidinho, antes do vídeo... não havia sido em 1955... Antes do vídeo principal, é bom a gente dar uma, sei lá, uma melhorada no entendimento do que aconteceu no final do governo Vargas para começar o governo do Juscelino, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, esse vídeo não tem nem 4 minutos, tá? 3 minutos e 20, coisa assim. E vocês vão entender melhor o que tá se passando, o que se passou nesse período, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se é esse daqui. É esse daqui mesmo. Vocês estão conseguindo ver essa tela do YouTube aí? Responde para mim, alguém. Sim, obrigado, Maria Alice. Então, eu vou soltar esse vídeo. Esse vídeo, gente, veja só, foi também escolhido a dedo, tá? Ele foi usado lá no Colégio Maritas, ó, aqui embaixo, ó, Colégio Maritas, e provavelmente é desse ano aqui já, tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nele, é coisa rápida, tá? Eu vou mutar o meu aqui, para que vocês não fiquem vendo a serra elétrica que está fazendo barulho aqui do lado, tá bom? Então, vou mutar e vou soltar o vídeo, tá bom? Ô, Carlos André, por favor, fala comigo. Carlos André, por favor, fala comigo. Carlos André, se não falar comigo, eu não vou conseguir te ajudar, te identificar. Oi. Que série que você é, Carlos? Nono B. Nono B, você já entregou alguma coisa? Está em dia? Como que você está? Eu estou em dia em português, ciências e matemática. Carlos André, você não tem nada comigo, tá bom? Você não me entregou nada. Você tem como ficar até o final da aula, filhote? Tem? Tem como ficar até o final da aula? Aham. Então, antes de ir embora, antes de eu acabar a aula, você vai me deixar o e-mail. Eu vou te mandar 2 links. Esses links é de recuperação do primeiro bimestre e recuperação do segundo bimestre. Semana que vem, você vai voltar aqui e eu vou te dar o link do terceiro bimestre para você fazer a recuperação. Compreendeu, Carlos? Beleza. Beleza? Então, não vá embora antes de pegar o link. Tá bom? Tá bom. Tá Então, bom. falou. Vamos ver aí o vídeo para você ver como que é essa história do Juscelino Kubitschek. Tá bom? Vamos lá, eu vou soltar o vídeo. A eleição presidencial de 1955 ficou marcada para sempre na história do Brasil por tensões políticas e atritos entre os partidos políticos. Você sabe por quê? 4 partidos disputavam a presidência do Brasil. Eram eles: o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, organizado por Getúlio Vargas e fundada por Alberto Pasqualini, Marcondes Filho, Hugo Borg. Era apoiado pelos dirigentes sindicais e as massas trabalhadoras urbanas. Por meio dele, o governo procurava organizar as camadas populares da cidade que representavam um conjunto significativo de votos. Sua ideologia mantinha e reforçava a tradição nacionalista inaugurada por Vargas. Já o Partido Social Democrático, PSD, foi formado em 1945, a partir do apoio dos interventores no Estado e da burocracia estatal favorecida ao longo do governo de Vargas no Estado Novo. Era o partido dos chefes políticos, espalhados por todo o Brasil. Como tinham lideranças provenientes da elite socioeconômica do país, evitavam qualquer radicalização do projeto nacionalista. Tivemos também o Partido da União Democrática Nacional, UDN, sustentado por uma ideologia liberal, a qual tinha como grande propagandista Carlos Lacerda. Contava com o apoio das elites antigetulistas, ou seja, grandes empresários e a elite agrária. Foi fundada em 1944 pelos antigos liberais constitucionais, Armando Salles, Júlio de Mesquita Filho, pelos proprietários de uma cadeia de jornais, Assis Chateaubriand, do Correio da Manhã, e Paulo Bittencourt, e pela burguesia comercial urbana, ligada aos interesses exportadores e importadores, prejudicados em seus lucros pelo intervencionismo econômico do Estado Novo.
Também tinha adesão das classes médias urbanas, que estavam assustadas com o aumento da inflação e se identificaram com as críticas feitas pelo partido à política protecionista de Vargas, que para eles era a principal causa da inflação. Além desses grupos, também contava com o apoio de um grupo de oficiais ligados à Escola Superior de Guerra. E por fim, o Partido Social Progressista, PSP, criado por Adhemar de Barros, o qual queria a presidência desde um acordo firmado com Vargas em 1950. De caráter populista, procurou atrair a preferência da massa eleitora com uma campanha fundamentalmente anti-udenista. Juscelino venceu as eleições com 36% dos votos. Juarez Távora garantiu 30% e Adhemar de Barros 26% dos votos. Diante do resultado, a UDN, representada principalmente por Carlos Lacerda, pregava que seria necessário um golpe militar para que o país não fosse entregue a comunistas e corruptos. Para ele, no caso, Juscelino como presidente e Jango como vice. Lacerda foi contra o resultado, dizendo que o presidente não havia sido eleito com a maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos votos. No entanto, o ministro de Guerra, general Henrique Teixeira Lott, evitou o golpe, ordenando que tropas do Exército ocupassem os principais prédios públicos, estações de rádio e jornais, obrigando os golpistas a fugir. Com isso, garantiu o cumprimento da lei e a posse de Juscelino Kubitschek. Legal. Bom, pelo que a gente viu aí, deu para ver que a eleição do Juscelino Kubitschek não foi aquele mar de rosas, né? Teve até intervenção militar para que pudesse ele realmente assumir a presidência. E qual que era o argumento dos caras? Aquele argumento que a gente vê todo dia na televisão. Qual que é? Os comunistas estão invadindo o Brasil. O Brasil está indo na mão dos comunistas. Meu Deus do céu. Só para vocês terem uma noção de como que esse argumento é velho, né? Você vê que, se fosse assim, a gente já era comunista faz tempo, né? Que os comunistas estão invadindo o Brasil desde que proclamou a República. Para com isso, né? Daí, né, gente, o negócio é o seguinte. O que é para ficar para vocês desse primeiro momento? Que aconteceu uma eleição, e essa eleição só foi possibilitado o presidente subir ao poder, né, sentar na cadeira dele, por causa do apoio que ele teve do general Lott, né, do marechal, né, do exército general Lott, que era de Minas Gerais, que foi lá e bancou, né, a presidência do Juscelino Kubitschek, foi lá e colocou o exército na rua, ocupou os prédios públicos e falou, não, o Juscelino vai assumir sim, porque ele ganhou a eleição de forma correta. E acabou. E o Juscelino assumiu o governo. Agora, nesse outro vídeo, a gente vai ver a história do governo do Juscelino Kubitschek, tá bom? Sem muitas delongas, vamos então a esse vídeo, tá bom? Para a gente poder andar com essa matéria. Eu ainda não sei nem se eu vou colocar atividades a respeito disso daqui. Não sei se vai dar tempo, né? Mas dando tempo, havendo tempo, eu vou colocar sim, tá bom? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu adoro também esse carinha que fala aqui, né? Que ele é do Se Liga Nessa História, ó. Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo vendo essa tela que eu partilhei? Sim, sim. Beleza. Então, ó, eu adoro esse carinha aqui que apresenta esse canal do YouTube, que ele apresenta de forma legal e sabe, mostra bastante figura, explica uma linguagem legal. Então, acho que vocês vão compreender legal o que precisa ser compreendido, tá bom? É um vídeo que não é demorado, mas vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar agora a respeito disso. Eu vou botar o meu aqui para sair o som legal para vocês aí, tá? Fala, Populim! A videoaula da vez é de um dos presidentes mais importantes da história do Brasil, o Juscelino Kubitschek, o JK. Se liga!
Dória. Para entender melhor esse governo do JK, a gente vai dividir essa videoaula em 3 partes. Na primeira delas, a gente fala sobre o contexto. O que estava acontecendo naquela época que o JK governou o Brasil. Na segunda parte da videoaula, a gente vai falar sobre as eleições. Como é que o JK chegou lá? Como é que ele virou presidente do país? E a terceira e última parte, a gente fala sobre as principais características desse governo mesmo. Então, fica à vontade para perguntar, comentar. Gostou do vídeo? Dá um like. Seu Jussi, desculpe incomodar. Que isso, Geraldo? A gente tá chegando perto de Resende já. E o senhor quer dar uma paradinha? Não, se não for te incomodar, segue direto para São Paulo. E, Geraldo, você nunca me incomoda, você já dirige para mim faz muito tempo. Fique tranquilo para perguntar o que for preciso. Perfeito, seu Jussi. Bora pra São Paulo. O JK seguia para São Paulo acompanhado do seu motorista particular, Geraldo. O Geraldo dirigia um Opala metálico verde, lindo carro. Pegou a rodovia Dutra, saiu do Rio de Janeiro, foi em direção a São Paulo. Mas isso foi no ano de 1976. A década de 70 é a década que o Brasil vive o regime militar. E o JK tá indo lá, né? Tá se locomovendo em direção a São Paulo. Mas o JK governou o Brasil 20 anos antes, na década de 50. E a década de 50 foi muito intensa. Durante toda a década de 50, o mundo viveu a Guerra Fria. Cada ano que passava ia ficando mais intenso, mais cabulosão o esquema. Então lá fora tem a Guerra Fria no mundão. E o que acontece lá fora influencia o que acontece aqui dentro no Brasil. Então a década de 50 no Brasil vai ser bastante conturbada também. Depois de 1954, quando Getúlio Vargas morreu, a gente tem início uma grande crise política. Se me permite uma pergunta, seu Jussi. O senhor imaginava ser presidente do Brasil um dia? Veja, Geraldo, eu nunca imaginei ser presidente, ainda mais que em 1955, 54, época da morte do Getúlio, e era uma baita crise política, não era fácil não. Sei. Mas e depois, durante o seu governo, de 56 pra frente? Sabe que durante o meu governo eu já acho que eu até dei sorte. As pessoas pareciam mais otimistas, não é não, Geraldo? Sorte importante, seu Jussi. E não é que mesmo com toda essa crise política, o brasileiro ainda estava otimista? O final da década de 50 é lembrado como o período dos anos dourados. Foi um mito que se criou que pelo menos dali para frente o Brasil ia melhorar. Então havia um otimismo geral, as pessoas estavam otimistas que o Brasil ia melhorar. E só pra constar, seu Jussi, o senhor já deve saber, mas eu votei no senhor. Nas eleições presidenciais de 1955, o JK era candidato pelo partido conhecido como PSD, que tinha apoio também de um outro partido conhecido como PTB. E o maior concorrente do JK nessas eleições era um general. Esse general era de um partido conservador conhecido como UDN. E o nome desse general era Juarez Távora. Ô Geraldo, muito obrigado pelo seu voto, viu, camarada? Aquela eleição foi muito acirrada. Foi. E Juscelino Kubitschek conseguiu se eleger presidente do Brasil com pouco mais de 3 milhões de votos. Tinha uma galera que não queria que o Juscelino tomasse posse. Mas não teve jeito. A partir do dia 31 de janeiro de 1956, teve início o mandato do JK, de 5 anos. Vem cá, seu Jussi. Me diz uma coisa, foi o Tancredo Neves que disse que a bala que matou Getúlio elegeu o senhor? Foi o Tancredo, sim. Aliás, quem dera ele tivesse me falado, Geraldo, como é difícil governar um país. Bota difícil nisso. O governo de Juscelino Kubitschek vai do dia 31 de janeiro de 1956 até o mesmo dia 31 de janeiro, só que agora do ano 1961. Época boa, hein, seu Jussi? Muito boa, né? E a Copa de 58, hein? Ganhamos daquele jeito, foi muito lindo. Foi. E a Marister Bueno, a tenista, Tenista. ganhando tudo. Ganhou tudo. E a Bossa Nova?
Só musicão, hein? Só sucesso. Só sucesso, rapaz. Ó, seu Júcio, que agora não tem mais eleição para presidente, viu? Porque se tivesse, o senhor ganhava de novo. O JK ficou conhecido como um presidente que teve relativo sucesso em seu mandato, em seu governo, por pelo menos 3 razões. Primeira razão, JK conseguia fazer acordos com grupos políticos, com grupos sociais muito distintos entre si, que pensavam de forma diferente. E você conseguir fazer acordo com grupos diferentes no Brasil já é um desafio e tanto. Segunda razão para esse sucesso do governo do JK. Ele reuniu vários objetivos no que ele chamou de plano de metas ou programa de metas. Terceira razão para esse sucesso relativo do JK. O JK entregou uma cidade praticamente do zero. O JK entregou Brasília. Em 5 anos de mandato, ele conseguiu entregar para o Brasil uma nova capital. Todo esse desenvolvimentismo vai custar muito caro para o Brasil. Vai ter um preço muito alto. Mas tanto o JK quanto a gente aqui do Se Liga Nessa História vai deixar isso para o final. Júcio, não sei como o senhor conseguiu fazer acordo com tanta gente diferente. É verdade, é verdade. Bom, Geraldo, a política é como um carro. Para andar bem, precisa ter um bom conjunto. Não entendi não, seu Júcio. O JK sabia que para governar o Brasil era importante ele ser influente no campo e na cidade. Era importante ele ter acordos políticos, acordos com pessoas poderosas do campo e da cidade, acordo com as elites rurais e urbanas. A conveniência para esse presidente era ser exatamente de um partido que tinha muita força no campo, o PSD. E ele também era apoiado por um outro partido conhecido como PTB, e o PTB era muito forte nas cidades. Então olha que conveniente. Ele era de um partido forte no campo, apoiado pelo outro partido que era forte nas cidades. Graças ao apoio rural e urbano, o Juscelino Kubitschek conseguiu enfrentar as divergências políticas e construir um governo relativamente estável. Seu Júcio, o senhor me conhece não é de hoje. O que te ajudou mesmo foi a administração paralela, vai dizer. Aldo, foi sim, foi sim. Você me conhece mesmo. Hein? Você é fogo, hein, Geraldo? A administração para alguns órgãos que foram criados. Esses órgãos administrativos criados pelo governo JK, eles não vão contra a Constituição, mas de algum modo eles servem de atalho para que o presidente possa aprovar as suas medidas com maior velocidade, com mais rapidez. E o plano de meta, seu Júcio? Deu certo isso aí? O plano de metas, Geraldo, foi um sucesso. Era uma grande equipe. Rapaz, eram 30 objetivos. Mas de uma forma resumida, podemos falar aqui em 5 setores. E desses 5 setores, o primeiro seria energia. Sei. O setor de energia previa o dom mineral e também da produção e refinamento do petróleo. Isso para não falar no setor dos mais importantes, cá entre nós, o setor do transporte. Ah, isso aí pode perguntar para qualquer um aí. Todo mundo vai ver. O governo queria desenvolver o transporte no Brasil de maneira geral. Ele queria investir na ferrovia, ele queria investir no transporte aeroviário, queria investir na marinha mercante e queria também investir nas rodovias. Ele não ia ter dinheiro para investir em todos esses meios de transporte. Priorizou as rodovias. No final do mandato do JK, você poderia ver mais de 15 mil quilômetros construídos de rodovia. Já de ferrovia, só 1.000 quilômetros. Você sabe que o terceiro setor do nosso plano de metas era sobre alimentação. Ah, seu Júcio, me leva mal não, mas essa aí não deu muito certo não, hein? E não é que a produção do trigo, ao invés de aumentar essa produção, diminuiu. Então, em relação à alimentação, o governo não conseguiu não atingir seus objetivos. O resultado
foi meio frustrante mesmo. Pode ser, mas a quarta meta era indústria de base. E nessa eu arrebentei, Geraldo. Em relação à indústria de base, o governo JK estourou. Ele conseguiu produzir aço, ele conseguiu produzir borracha, ele conseguiu produzir alumínio e ele conseguiu produzir automóveis. No começo, ele tinha por objetivo produzir 170 mil automóveis. Ele acabou produzindo até mais do que isso. Ele produziu quase 200 mil automóveis em menos de 5 anos. E a quinta e última meta foi a educação. Vixe. O senhor quer falar alguma coisa sobre ou prefere falar de Brasília? Brasília. Brasília nem fazia parte, propriamente dito assim, do plano de metas. Mas Brasília representava todo o projeto do governo de desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então Brasília era uma espécie de metassíntese do governo. De um modo geral, o plano de metas ficou conhecido como um projeto de governo que deu certo. Por mais que ele não tenha atingido todos os níveis, todos os seus objetivos, e também por mais que tenha gerado um custo para o Brasil. O Brasil vai passar por um processo inflacionário. O Brasil vai aumentar a sua dívida externa. O custo de vida do brasileiro vai subir. Mesmo assim, o plano de metas, de maneira geral, foi considerado um sucesso. Geraldo, é por isso que eu vou te dizer uma coisa. Se os militares permitissem novas eleições presidenciais, eu teria grande chance. E sabe por quê, Geraldo? Porque eu conheço os segredos do Brasil. Eu conheço, Geraldo, o maior segredo desse país. E eu vou te contar agora. No Brasil. Geraldo da estrada! Seu Júlio! Vamos voltar aqui. Tá todo mundo aqui ainda? Maria Alice, Carlos, Raul. Vamos lá? Todo mundo aqui? Dá sinal de vida aí. Sim. Eu tive vendo um meme. Eu tive vendo um meme que o professor dando aula, né? Daí o carinha fala que a internet dele tá parando, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Mas eu imagino como que o negadinho assiste a aula, né? Deitado na cama, com fone de ouvido no ouvido, ou então fazendo outra coisa. Mas o importante é vocês acompanharem. Quem não pegou direitinho a aula, volte a vê-la daqui uma meia hora, 40 minutos no YouTube, que está lá no meu canal também, tá? Mas vamos lá. O que é para ficar de tudo isso daí? Que as intenções do Juscelino Kubitschek, muitas delas conseguiram atingir o objetivo, mas muitas delas não conseguiram atingir de forma plena esses objetivos. Por exemplo, com relação à educação, por exemplo, o êxito não foi tão grande não, sabe? A educação, apesar desde do governo Vargas, né, já ter tido aquele caráter universalista, ela não conseguiu avançar muito. Com relação ao desenvolvimento em si, dá para notar, por exemplo, que para ele conseguir desenvolver o Brasil, ele teve que fazer aliança com empresários, né, com as elites, para poder desenvolver a indústria de base. Indústria de base, o que é? É tudo aquilo que o Brasil precisa, basicamente, para fazer a economia girar. Ele precisa de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, precisa da produção de aço. Então, veja só, o Vargas ele já tinha conseguido construir a CSN com o dinheiro dos Estados Unidos que haviam dado para o Brasil, emprestado, com a intenção do Brasil a entrar na guerra. Isso é lá em 45. Tá? Então já tinha uma indústria nascente de base, né, de transformação do minério. Só que não tinha uma indústria de transformação do aço, né, a ponto de poder possibilitar o crescimento da indústria. E o Juscelino precisava disso.
Então ele foi lá e emprestou dinheiro. Foi aí que começou a nossa dívida externa virar uma bola de neve. Tá? Uma das maiores críticas ao governo do Getúlio Vargas, não, do Juscelino Kubitschek, é justamente esse endividamento. Tá? Então, que isso fique bem claro para vocês. Que construir uma cidade como Brasília, você não precisa de milão, não é R$ 1.000, não. Foi emprestado, por exemplo, nessa época, 2 bilhões de dólares, né? Se hoje 2 bilhões de dólares já é muita coisa, imagina isso na década de 50, tá? Então, era dinheiro que não acabava mais, tá? E a mão de obra usada lá foi basicamente dos nordestinos. Mas tem um fato aí, nessa história do Juscelino Kubitschek, que eu queria chamar a atenção de vocês. Veja só. Quando ele resolve, né, investir nessas indústrias de base, ele opta pela base rodoviária, construir rodovias. Por quê? Porque nessa época estava surgindo, estava no auge uma indústria, que era a indústria automobilística. Para você construir automóveis, né, não ter que importar o automóvel, ele queria construir o automóvel aqui, ele ia ter que, primeiro, desenvolver a indústria de base e, segundo, dar condições para esses automóveis rodarem. Então, foram construídas muitas rodovias, né? Hoje, basicamente, o transporte no Brasil é fruto dessa época, né? Se a gente olhar, o Brasil é cortado por rodovias por tudo quanto é lugar. Só que você vai na Europa, por exemplo, a Europa, ela tem bastante rodovia? Tem. Só que o que ela tem de ferrovia, de transporte marítimo, né? O que tem de transporte por meio dos rios, né? O transporte fluvial, o que tem de transporte ferroviário, nossa, deixa o Brasil no chinelo de tudo, né? Então, a gente acabou optando pela via do transporte rodoviário, tá? Então, e isso aí tem consequências. Por exemplo, você vai desenvolver a indústria automobilística, só que você não vai desenvolver, sabe, os outros meios de transporte. E essa é a grande crítica que a gente pode fazer, né, ao governo Juscelino, porque ele fechou toda e qualquer possibilidade de desenvolver as outras vias de transporte, né? E isso daí prejudica o Brasil até hoje. Por exemplo, coisas, por exemplo, para a gente transportar a produção agrícola, né? Ficaria muito mais barata, muito mais rápido, se fosse feito por via férrea, né? Pelos trens, né? E isso daí não é impossível no Brasil, porque o investimento maciço foi em cima de rodovias, né? Então a gente tem que ter isso daí bem claro. Uma coisa positiva que a gente pode falar disso daí é que nessa época desenvolveu-se uma imagem, né, do brasileiro pelo Brasil, que o Brasil passava pelos anos dourados, onde começou a se desenvolver a indústria, começou a se desenvolver, sabe, os empregos começaram a surgir, né? Isso daí também acabou influenciando, né, na formação de uma mão de obra, na organização, sabe, dos trabalhadores. E foi tão assim que acabou depois, mais para frente, elegendo o Jânio Quadros, que vai renunciar, né, e vai ficar o Washington Luiz, e depois vai virar aquele golpe de 1964, tá? Que é o golpe militar de 1964. Para a gente fechar isso aqui hoje, eu preciso que vocês busquem na internet mais coisas a respeito desse período do governo, gente. Se eu fosse passar tudo o que tem a respeito desse governo, Juscelino Kubitschek, aqui, nós ficaríamos semanas aqui. É muito extenso o que tem, né? A minha intenção aqui é demonstrar para vocês que o Brasil, ele não virou o que virou do dia para a noite, tá? Ele não é do jeito que ele é do dia para a noite. Como eu falo com meus aluninhos lá no 6º ano, quando eu dou aula de história, o historiador, ele aprende o passado para tentar explicar o presente, né? Então, muita coisa do que a gente vê hoje no presente é justamente por
ações realizadas no passado. Então, a gente vê uma indústria, a gente totalmente dependente da indústria automobilística, e é dependente da indústria automobilística. A indústria automobilística no Brasil representa aí uma grande parcela dos trabalhadores, né, no Brasil. O nosso grande investimento foi na indústria automobilística. Quando a gente fala em indústria automobilística, nós não falamos só da Volkswagen, né, não só da Ford. Por quê? Porque essa empresa, para funcionar, ela depende de umas 100 outras empresas para produzir. E a Volkswagen acaba só montando esse veículo, né? Mas para fazer isso precisa de aço, precisa de, sabe, do plástico, precisa do couro, precisa da borracha, precisa do modo para fazer um automóvel. Isso aí demandou fazer o quê? Desenvolver a indústria no Brasil. Então, nesse sentido, a gente pode, sabe, bater palma, sim, para o Juscelino Kubitschek, porque ele conseguiu dar o pontapé para a gente conseguir avançar. A gente está muito parado naqueles tempos. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que ele fala aí, o que que é? É da chamada Guerra Fria. O que que é a Guerra Fria? Depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois: capitalista e comunista, socialista. E o Brasil, ele, como já era parceiro dos Estados Unidos, ele então fez a opção pelo capitalismo. Só que, por fazer a opção pelo capitalismo, estar aliado aos Estados Unidos, ele sofria, claro, que tentava, sabe, sofria a interferência dos russos aqui, né, da chamada União Soviética, tá tentando influenciar ideologicamente o Brasil a ser comunista. Claro que existia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo estava dividido entre capitalista e comunista, né? Por isso do medo dos caras aqui no Brasil, principalmente dos Estados Unidos, né, que o Brasil virasse comunista. Ao final desse governo, né, do Juscelino Kubitschek, na década de 60, os Estados Unidos ele tem um grande presente, né? No quintal dele, Cuba, né, a ilha de Cuba, representada pelo Fidel Castro, se torna comunista. Nossa, daí os Estados Unidos ficam no dente e começa a realmente influenciar todo o planeta, né, para não deixar a ameaça comunista avançar. Tanto é que em 1964 acaba tendo um golpe no Brasil com o apoio dos Estados Unidos. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aqui? Então tá tranquilo, né? Então tá. Bom, gente, o que eu queria falar com vocês era isso mesmo, tá bom? Eu quero falar com o Carlos. Carlos, eu quero que você coloque o e-mail aqui no chat. Coloca seu e-mail aí no chat, tá bom? Tá bom. Eu quero que você coloque o e-mail aí no chat. Daqui 10 minutinhos você está recebendo 2 links. Um do primeiro bimestre e um do segundo bimestre de recuperação de história. Tá bom? Então tá bom. Rapaziada, a nossa aula fica por aqui hoje. Até mais. Bom final de semana. Coloquem as atividades em dia, tá bom? Quem ainda não colocou. E não é só a do Regis, viu? Coloca de todo mundo. Falou? E busquem lá no site, lá, gente. No site, quem tá atrasado, viu, Carlos? Carlos? Oi. Carlos, coloca para mim o seu e-mail aí agora. Tá, Eu vou desligar aqui, você não vai colocar o e-mail. Tá bom. Tá? Eu tô indo lá. Se você for no site da escola, você vai ver que tem lá um link nos roteiros de recuperação. Todas as matérias, tá? Vai lá e dá uma checada nisso, tá bom? Me deixa aí o site que eu já vou encerrar a aula, tá bom? Tá. Rapaziada, até mais, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês. Professor, o senhor, Falou, se não for professor. muito Pode falar. incômodo, o senhor me manda as lições que tá faltando? Minha? Alô? Mando pra você, tá bom? Ok. Você tem o e-mail aí pra eu não ter que ficar procurando onde tá. Tá bom. Tá bom. Falou, rapaziada. Bom final de semana. Falou, professor. Bye, bye. Falou. Professor, coloquei o e-mail ali, ó.